Boa noite, Diogo Pérez, estamos ao vivo. O Bragantino fez uma baita partida contra o São Paulo, né? A gente falou bastante sobre ela, também contra o Palmeiras, mas nos jogos seguintes, tanto contra o Novo Horizontino e hoje contra o Botafogo, o time teve muita dificuldade, sobretudo hoje. No primeiro tempo, no segundo até criou uma ou outra oportunidade, mas o porquê que você acha que o time não consegue manter o bom desempenho, não consegue ter uma sequência de bons jogos? Boa noite. Eu entendo que contra o Novo Horizontino nós fizemos um jogo muito bom, tirando a reta final ali do segundo tempo do jogo, né? Finalizamos muito mais, criamos muito mais chances que o adversário. Mas realmente na partida de hoje o nosso desempenho foi abaixo em relação à consistência da nossa construção e em relação à nossa produtividade para criar chances de gol. Fizemos um primeiro tempo com muitos erros, sofrendo muitos contra-ataques e gerando muito pouco perigo para o Botafogo, né? Então, realmente, a inconsistência de um jogo para o outro, ela preocupa. A gente sabe que a preparação do jogo com 3 dias, e é um jogo totalmente diferente do jogo do São Paulo, né? Então isso faz parte, né, das dificuldades, dos desafios que a gente enfrenta. Se você for ver de uma forma geral, né, várias equipes estão tendo dificuldade em conseguir construir, furar e criar oportunidades contra equipes com linha de 5. Foi assim com o próprio São Paulo contra nós, no segundo tempo mesmo com 1 a menos, né? E o espaço do jogo fica mais reduzido. O Botafogo conseguiu ter mérito na sua compactação, nos seus movimentos defensivos, e gerou dificuldade para individualmente a gente conseguir ter tempo de se movimentar, de receber e de enxergar opções livres que em alguns momentos tínhamos, mas não fomos capazes de ter tempo de perceber para poder fazer escolhas melhores, né? No segundo tempo, em função de estar perdendo da emergência do jogo, conseguimos, com jogadas individuais, com um pouco mais de bolas diretas, ter mais presença ofensiva, mas ainda assim não conseguimos ser assertivos o suficiente para criar uma chance muito clara de gol, né? Então a gente tem que reconhecer que hoje o adversário soube, dentro da proposta dele, prevalecer do ponto de vista da segurança defensiva e nos gerou alguns perigos em alguns momentos com seus contra-ataques em especial. Foram felizes nesse sentido e ficam as lições para as partidas sequentes, né? Mesmo pegando um adversário com um bloco médio baixo, com linha de 5, nós temos que ter objetividade, nós temos que ter repertório para terminar as jogadas, para não ficar sujeito a em algum momento sofrer transições, e foram aspectos que faltaram para a gente hoje, tanto do ponto de vista coletivo quanto individual. A gente, é lógico, tinha trabalhado muito do ponto de vista também psicológico e de grupo para buscar a consistência, para buscar uma sequência de bom desempenho e de vitória, e acabou não acontecendo, e muito disso em função do cenário que foi o próprio jogo, de algumas dificuldades que tivemos no primeiro tempo e do mérito do adversário. Sebra, boa noite para você, sou Luiz Augusto aqui da Rádio CBN. A respeito do desempenho do jogo hoje, né, você falou agora há pouco, né, que achou que o Bragantino esteve abaixo hoje, foi mais por demérito da equipe ou por mérito do adversário? Nesse grupo tão embolado que está o Bragantino, a luta do time, você vê que hoje a prioridade e foco é para se livrar logo de qualquer risco de rebaixamento, ou dá para falar em classificação na próxima fase? Olha, nós estamos focados em buscar a classificação, e automaticamente isso nos afasta da situação incômoda de estar na parte de baixo da tabela, né? Então, acho que uma coisa é consequência da outra. A gente tem que encarar esse desafio duplo, sendo sempre muito sério e realista, mas também com ambição de prosseguir na competição, porque é uma equipe que tem todas as condições para atingir esse objetivo. Do ponto de vista do jogo, teve momentos e momentos, acho que é uma mescla, né? Em algumas situações prevaleceu o mérito do Botafogo, em algumas situações prevaleceu
algumas dificuldades que nós tivemos por questão de escolha, por questão de dar uma celeridade maior para o jogo, de identificar os momentos que necessitavam de uma troca de ritmo, de colocar uma bola nas costas da defesa, de acelerar rápido para terminar na área e fazer um atacar marcando alto para não sofrer uma transição. Então, assim, no intervalo a minha conversa com os jogadores é isso: a gente precisa colocar ritmo no jogo e quando for preciso ou vantajoso trocar de ritmo para terminar as jogadas. E a gente precisa fazer mais movimentos para as costas da defesa do adversário e precisamos atingir mais o espaço entre linhas que a gente praticamente não acessou no primeiro tempo. Então, ainda no primeiro tempo tivemos algumas situações muito boas de transição ofensiva, muito promissoras, mas aí as escolhas acabaram não sendo tão boas, né? O tempo de conduzir, o momento de soltar a bola e depois que o Botafogo acaba fazendo o seu gol, essas oportunidades vão diminuindo, porque logicamente eles vão recuando a marcação e eles vão passar a ter as transições, né? Então, eu acho que não dá para dizer que é uma coisa só ou é a outra, e nem que foi no mesmo cenário durante todo o jogo, mas acho que teve esses dois componentes presentes do início ao fim. Fernando, sou Reginaldo Decares, TH+, aqui de Ribeirão Preto, TV TH+. O Bragantino de candidato a títulos, logo na sua formação, quando virou empresa, o Bragantino sentiu muitas dificuldades, desde o ano passado, sofrendo aí com questão de quase rebaixamento do Brasileiro, e agora no Paulista também com uma situação muito difícil. O que você acredita aí que o Bragantino vem vivendo nesse momento complicado? Olha, isso é uma análise que tem que ser ponderada e, na verdade, considerar aspectos que são muito abrangentes, né? É muito difícil a gente querer apontar o dedo para uma coisa ou outra, porque seria um simplismo muito grande, né? Nesse momento, a gente vem de uma pré-temporada que é muito curta, quase inexistente, aí de 10 dias, e jogo atrás de jogo, de um elenco que teve transformações grandes em relação à chegada e saída de jogadores. Se você for comparar, o Botafogo se apresentou aqui dia 12 de dezembro, tá certo? Começou a treinar 12 de dezembro. E alguns adversários que a gente tem enfrentado, eles iniciaram muito antes, como foi o próprio São Bernardo, enfim, o próprio Velo. Então, você vê que, analisando os jogos do Campeonato Paulista, as equipes que tiveram ali mais ou menos o período de férias e preparação semelhantes a nós, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, nós tivemos um desempenho, né, próximo, e eles mesmo vencendo alguns jogos também têm tido dificuldades, né, mesmo quando enfrentam essas equipes que têm tempo de preparação. Então, seria muito fácil e bonito, né, no futebol você só querer ou estalar o dedo, quer dizer, o tempo de preparação, o trabalho, o tempo para os jogadores se conhecerem, se assimilarem, né, gerar aquele tipo de vínculo estreito e intimidade que aprofunda o sentimento de grupo, tudo isso leva tempo. E os jogadores estão trabalhando nesse sentido, e o vestiário, eu acho que está ficando muito mais vivo, mas são coisas que não vão acontecer todo jogo de forma linear. Tudo isso é processo, né? E eu entendo, do ponto de vista da temporada, a gente está passando pelas fases iniciais desse processo, já tendo que competir em alguns momentos contra equipes que já estão mais adiantadas nesse processo. Então, esse é um fator que muitas vezes é negligenciado, né, no nosso futebol, o tempo para se preparar, né, de forma adequada. No caso de um elenco como o nosso, quando tem uma mudança grande do número de jogadores, tudo isso leva um tempo de assimilação, e ela está acontecendo. Nós fizemos contra o Novo Horizontino, tirando a retinha final do jogo, um grande jogo. Contra a Inter de Limeira, que era um adversário que, embora esteja numa parte baixa da tabela, era um jogo difícil. Nós iniciamos bem, criamos chances, sofremos um gol, conseguimos reagir no jogo e fazer um gol lá dentro. Você vê a dificuldade, por exemplo, do São Paulo, que é uma equipe de Série A de brasileira, que teve com a Inter de Limeira no jogo de ontem. Então, o Campeonato Paulista é muito competitivo e nem todas as equipes estão exatamente no mesmo momento do processo. Então, tem essa diferença de tempo também, né? Em que as equipes estão juntas, e isso acaba se manifestando, né, no desempenho das equipes, nos resultados dos jogos, e torna a competição também muito difícil.
Seabra, e até nesse sentido, né, o Bragantino tem o Noroeste no próximo sábado. Nesse período de tempo, como tornar a equipe mais criativa, porque a impressão que fica que o Bragantino toca de um lado para o outro a bola, principalmente no sistema defensivo, abre muito com os pontas, os laterais, com cruza. Talvez falte essa criatividade ali no meio campo. Como corrigir isso já para o jogo do Noroeste? Você espera contar, quem sabe, com o Fernando, com o Lucas Barbosa para esse jogo? Olha, na verdade, eles estão seguindo o processo deles, né, de recuperação aí e de transição, e nós temos que buscar as soluções coletivamente, né, independente do 11 que vai iniciar o jogo, a gente coletivamente precisa ter a clareza de quais situações são desvantajosas quando se tem a bola para construir, quais são vantajosas e conseguir direcionar o jogo para situações que são vantajosas, né? Então, hoje a gente teve dificuldade de fazer isso. Como eu te disse, acessamos muito pouco o espaço entre linha e o fundo de campo, e aí a sua observação está perfeita. A gente ficou circulando e tentando bater nas pontas para a partir dali sair algo, né? E aí ficou muito dependente de jogada individual, que é importante ter, mas é importante ter mais variabilidade, né? Então, a gente conta com a qualidade e com a inteligência dos jogadores para fazer a análise, fazer as correções e mesmo num curto período, muitas vezes eles conseguem ter essa habilidade de modular o comportamento, porque entendem algo que faz sentido e colocar em prática no próximo jogo, né? Mas aquilo que eu tenho te dito, normalmente, quando as equipes conseguem se colocar com um bloco baixo e ter clareza de alguns gatilhos, mas defender muito bem espaço antes de fazer o gatilho que te pressiona, ela pode ser muito segura defensivamente e te colocar em algumas situações desconfortáveis durante a sua construção. O Botafogo fez isso muito bem hoje, acho que ele teve um mérito grande nesse sentido, foi uma equipe muito bem preparada e muito bem treinada para o jogo. E a gente faz a leitura disso que está acontecendo e tem a oportunidade, principalmente, de no intervalo passar, né? Agora, mas nem sempre o efeito, quando você consegue alimentar de informação no intervalo, ele vai vir de forma imediata, né? Então a gente buscou algumas soluções que pudessem ser mais simples e mais rápidas, né? E ainda assim o jogo continuou com um grau de dificuldade alta para a gente, embora a gente tenhamos conseguido ter mais pressão e empurrar o adversário em alguns momentos para a sua área. Mas é isso, precisamos conseguir criar chances mais limpas, mesmo contra os blocos mais baixos. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva. Boa noite para você. Boa noite. Queria saber da importância de vencer, mas assim, acima de tudo, vencer sem tomar gols. Vencer sem tomar gols. E aí eu falo do nome, que é o João Carlos, que lá fora estava todo mundo falando dele. Enfim, isso é um a mais do que ganhar para a confiança, para essa redução. Boa noite. Vencer sempre é bom, né? Eu acho que vencer jogando bem é importante contra uma equipe excepcional. Claro que a gente quer vencer, não tomar gols, mas do outro lado também sempre tem uma equipe com muita qualidade, né? Eu acho que nosso trabalho defensivo começa lá no ataque, não só o João Carlos, né? O João Carlos também é um cara que esperou o momento dele, o Vitor estava vindo bem e nunca largou o trabalho, sempre se dedicou, e acho que é muito importante, né? Hoje nós estamos aí 3 jogos invictos, né? Com 2 vitórias consecutivas, trabalhar bem, longe do que a gente quer, mas você ganhar um jogo contra a equipe do Bragantino, com o Seabra, que é um grande treinador, um grande amigo, que o time dele tem uma qualidade incrível, e a gente conseguir, dentro da estratégia, ter menos posse, mas finalizar mais, eu acho que eu tenho, sem dúvida nenhuma, dar os parabéns para todos aqui, como eu dei lá dentro, mas em especial ao Bebeto, meu auxiliar, ao Caco, meu auxiliar, ao Ricardo Borim, que fez um trabalho brilhante de preparação mental. Esses caras aqui trabalham demais, a gente olha hoje o treinador, mas tem todo um trabalho importante por trás.
O Márcio, a equipe do Mirassol já não vem num bom momento nas últimas 2 partidas, ao contrário do Botafogo, que depois do jogo do Santos, em 3 jogos, somou 7 pontos. O Botafogo já está com a diferença de 6 pontos apenas do Mirassol. O Mirassol pega a Ponte Preta. Dá para secar o Mirassol e ainda sonhar com a possível classificação? Boa noite. Nós estamos jogo a jogo, né? Claro que o nosso início foi muito ruim e isso está custando muito caro para todos nós, né? Eu falei quando eu cheguei que a gente ia brigar sempre para fazer times competitivos e infelizmente as coisas não estavam acontecendo no início. Eu não vou ficar olhando a tabela, não vou secar ninguém, a gente ainda está longe do que a gente quer. Nós temos 9 pontos para disputar ainda, então é jogo a jogo, ter tranquilidade, amanhã já tem trabalho. É uma competição difícil, né? Daqui 10 dias acabou a competição, então tem que ter calma, tranquilidade. Eu sempre falei isso daí, os jogadores se dedicando demais. A parte de staff aqui, os doutores, fisiologistas, preparadores e a parte de recuperação, né? Então, ter calma, tranquilidade e amanhã a gente já pensar na Ponte Preta. Então eu vou jogo a jogo, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Márcio, boa noite. Dá para dizer que no jogo de hoje, no primeiro tempo uma vitória na bola, no bom futebol, e no segundo na raça, na alma, teve essas 2 faces para o torcedor ver no jogo de hoje. E o que falar também do Maciel, né? O torcedor está encantado, teve toda uma estratégia com ele no final do ano passado, de não antecipar processos, ele foi para o banco, não entrou. A gente sabia que ele ficou um pouquinho ali meio chateado, queria ter entrado, mas agora ele está jogando no nível que ele está. Valeu a pena? Cara, boa noite. É isso, né? O torcedor ele sempre quer que os melhores, quer que os jogadores já iniciem. A gente sabia que, eu falei desde o início que o Maciel ia estar pronto para a Série B, mas ele é trabalhador, né, cara? É um cara diferente, é um cara que esse espírito, né? Os argentinos eles têm muito essa garra, essa vontade. Ele é um cara que esperou, teve paciência, a gente introduziu ele dentro do processo, a gente trouxe para os jogos sabendo que não podia utilizar, a gente foi trabalhando a parte mental dele e ele precisava de sequência, vai evoluir ainda. É um cara espetacular, trabalhador, um caráter incrível e merece, né? Merece isso tudo que está acontecendo e eu não tenho dúvida que ele vai crescer cada vez mais. Márcio, a gente não pode deixar de notar que daqui do lado a gente também observa e cobra, assim, a maior parte dos gols, se não me engano, 3 ou 4 foram de bolas paradas. Essa, talvez, eu não sei se é a principal estratégia ou falta, de repente, outros recursos para o ataque, para a criação, mas, assim, a maior parte, seja de bola parada, qual que é a tua visão a respeito disso? Bom, o peso do gol de bola parada ou de bola jogando é a mesma coisa. Aí nós temos aí o meu auxiliar que é especialista em bola parada. Então, quando as coisas não acontecem, ele que sofre. Então, enaltecer o trabalho do Bebeto dentro da estratégia. Eu tenho, como eu enalteci, né? O gol de bola parada, o time não tomar gols, a bola parada defensiva e ofensiva, a estratégia do Caco na parte defensiva e ofensiva. Então, isso é um trabalho de todos nós. Então, tem o mesmo sentido, né? O futebol ele é feito de detalhes e hoje a bola parada, tanto que vocês percebem, quando tem bola parada eu saio do banco, porque a responsabilidade é dele. Se não der certo também eu vou cobrar ele também, né? Então, são situações importantes, mas o futebol hoje ele é um jogo de xadrez, são 2 equipes, a gente vê ali o Seabra com o Vinícius trabalhou comigo lá no Goiás. O Seabra a gente teve a oportunidade de jogar contra há muito tempo, né? Até quando eu estava no Corinthians, depois ele veio jogando contra. Então, são pessoas aí com muita qualidade. Então, são estratégias. Hoje deu para ver muito bem aí jogo de estratégia das 2 equipes, um bom futebol, o torcedor veio. Então, tá todo mundo de parabéns. Acho que quem ganha com isso é o espetáculo. Márcio, você falou do torcedor, queria que você falasse um pouquinho da empolgação do torcedor, se você acredita que jogou junto com o time nessa partida, e falasse do Edson também. Ontem o Edson veio aqui, deu entrevista coletiva, falou um pouquinho da sua capacidade de mentalização, de disciplina, de erguer a cabeça depois da situação difícil no primeiro jogo na estreia contra o Guarani. No meu modo de entender, hoje ele foi o melhor jogador do Botafogo em todos os quesitos. Você acredita dessa forma também? Boa noite. Ele foi muito criticado, né, quando chegou, e é o 3º jogo dele com muita qualidade. Eu nunca tive dúvida do Edson, né?
como todos os outros zagueiros, né? O Erickson, o Alisson, o Cassiano foram muito bem, e o Alisson não entrou, mas também sempre nos ajudou. Cara, é difícil a gente falar só de um jogador, né? Quando você faz um bom futebol, é natural que a torcida comece a aparecer, né? O torcedor quer espetáculo, o futebol é feito de espetáculo, e só que nós estamos lá, né? A gente tem a estratégia, a gente sabe da dificuldade de jogar contra uma equipe que tem muita qualidade. Então, muitos vão falar que foi o sal grosso, mas tomara que eles venham toda semana jogar sal grosso e a gente possa vencer, porque as energias são, eu acredito em energia, né? Eu acredito nesse ambiente, em ambiente do que nós estamos fazendo. E é natural, eu sempre falei que o torcedor do Botafogo estava muito machucado e a gente foi resiliente, né? Enalteci o presidente, o Toninho, por tudo que eles estão fazendo, o Enori. A gente é muito cobrado, né, em cima do resultado final, mas tem todo um trabalho importante, e o futebol não é pastel, né, não é do dia para a noite, mas pé no chão, tranquilidade. Eu não me empolgo com as vitórias, eu sou um cara muito centrado, mas nas derrotas também eu não me desespero, mas a gente teve semanas assim bem duras, bem difíceis, e todo mundo foi muito resiliente. Então, assim, dá os parabéns para todos. Ô Márcio, o que você colocaria ali como principal para essa virada de chave, não só de resultados, mas de desempenho do Botafogo? E essa sequência positiva também é uma resposta para aqueles que duvidavam do seu trabalho, da comissão técnica? Vamos lá. Eu só acredito no campo, só acredito no dia a dia. Eu sempre falei isso para vocês, né? O resultado ele acontece porque, mesmo com o resultado positivo, amanhã, no outro dia, nós estamos trabalhando, a minha comissão já está vendo a estratégia dos outros adversários. Todo mundo aqui é muito inquieto, né? E nós viemos num processo aí, já são quase 6 meses a gente trabalhando, e em nenhum momento a gente teve que colocar o que a gente acreditava ano passado. A gente teve uma pré-temporada com mudanças de muitos jogadores, e no início ainda não encaixou, é difícil também, os jogadores vêm com algumas ideias, e o nosso trabalho é um pouco diferente, né? De entender como ataca, como defende, e é muito difícil quem não está no dia a dia entender essa situação, porque o futebol não é dar camisa e torcer para que dê certo. Então você precisa entender dentro das estratégias, e é isso que está acontecendo. Então os jogadores compraram a ideia, entenderam. Nosso trabalho tem muita verdade, né? Então, independente de quem joga, quem sai, eu falo sempre na cara. Eu sou um cara que não deixa as coisas para depois, eu cobro demais, independente de quem seja. Eu sou um cara que trabalho demais com isso, por isso que eu tenho pessoas do meu lado muito melhores do que eu. É assim que eu acredito. Então, os jogadores sentem verdade, os jogadores sabem, a gente olha no olho, a gente não está aqui vindo aqui ou por A, por B, ou por dinheiro, ou por situação. A gente vem para fazer o nosso trabalho, e a convicção nossa sempre foi inteira. Mostra que o presidente e o Toninho têm essas convicções com a gente. Então é trabalhar, não se empolgar, evoluir os jogadores. A gente está aqui para evoluir, como eu tenho que evoluir todos os jogadores. O próprio Edson, não é porque ele seja um cara experiente que ele não possa evoluir como pessoa dentro e fora de campo. Então esse é o nosso trabalho. Valeu, boa noite, obrigado.